Turma, na atividade 1, nos diz o seguinte: uma garrafa térmica comporta 2,4 litros de café. Para servir em xícaras que comportam 80 ml, essa quantidade de café é o suficiente para encher quantas xícaras? E aí, nós temos que pensar que nós teríamos uma garrafa de 2,4 litros e uma xícara de 80 ml. E a questão é, quantas xícaras nós conseguiríamos encher com 2,4 litros? Turma, a primeira ideia que nós precisamos pensar é que são unidades diferentes. Embora ambas, façam referência à questão do litro, mililitros e litros são diferentes e precisamos transformar uma dessas unidades para que tenhamos ou só ml ou então só litros, e aí podermos fazer uma comparação entre a capacidade da xícara com a quantidade de líquido de café que tem dentro da garrafa. Por isso que vamos optar por converter de litros para ml. Acredito eu que até mesmo por muitos alunos ainda, até nos comentários, explanarem a dúvida sobre o cálculo com números decimais, vamos transformar 2,4 litros para mililitros. Lembrando que o litro em si, ele representa um volume, mas não quer dizer que aqui, nesse caso, nós teremos que multiplicar por 1000. A gente multiplica por 1000 quando até mesmo no volume estiver se referindo aqui a metros quadrados, centímetros, metros cúbicos, centímetros cúbicos. O litro em si, ele já tem uma equivalência com o volume, então, se eu quero passar de litros para decilitros, basta multiplicar por 10. E quando eu multiplico por 10, vocês já sabem, a vírgula se desloca para a direita uma vez. Então, 2,4 litros é igual a 24 decilitros. Já 24 decilitros vezes 10 é igual a 100, desculpa, turma, 24 vezes 10, a vírgula desloca uma vez para a direita, é o mesmo que acrescentarmos um zero no final, então 24 decilitros é igual a 240 centilitros, e por final 240 vezes 10, acrescentamos um zero no final, que ficará igual a 2.400 mililitros. Então, se eu multiplicar litros por 1000, eu vou converter para mililitros. Porém, se você fizer esse cálculo direto sem saber o porquê, talvez não haja um aprendizado com significado para você. É exatamente por isso, porque você vai passando de 10 em 10, o nosso sistema métrico ele é decimal, e quando você pula aqui as 3 unidades, você acaba multiplicando por 1000. Isso faz com que nós possamos afirmar que 2,4 litros representa equivalente a 2.400 mililitros. Agora que nós já sabemos que equivale a 2.400 mililitros, fica fácil de nós fazermos uma divisão, 2.400 por 80 por 80. Por que nós fazemos essa divisão? Porque nessa ocasião, essa divisão vai nos retornar a quantidade de xícaras. É o mesmo que pensar, se uma xícara equivale a 80, quantas xícaras que vão ser preenchidas com 2.400? Ou seja, quantas vezes o 80 cabe dentro do 2.400? Essa é a ideia aqui. Então, 240, o 24 não dá para ser divisível por 80, por isso que nós vamos pegando o máximo ali de casas decimais possível. 240 dividido por 80 é 3, 240 é um múltiplo de 80, 80 vezes 3 é 240, 240 menos 240 é 0, 0 dividido por 80 é 0, por isso que 0 vezes 0 é 0 vezes 80 é 0, desculpa turma, dando umas travadas aqui, 0 menos 0 é 0. Aqui nós chegamos a 30, e isso significa que nós teremos 30 xícaras de 80 ml. Essa é a ideia, pessoal. 30 xícaras com 80 ml vão resultar em exatamente 2.400 mililitros. Logo, podemos afirmar que 2,4 litros ou 2.400 mililitros de café serão suficientes para encher 30 xícaras que comportam 80 ml. Muita atenção na conversão para a mesma unidade e na ideia associada com a operação aqui da divisão. Pode ser que você tenha usado uma estratégia diferente, que não passe pela divisão, que não passe pela conversão,
mas a ideia geral é a mesma, igualar unidades de medidas e aí sim comparar elas quando elas estiverem na mesma unidade, beleza? Turma, na atividade número 2 nos diz o seguinte: em um colégio, há extintores distribuídos em lugares estratégicos para auxiliar em casos de incêndio. Um extintor de incêndio tem a capacidade de 10 litros. No momento, contém 5.600 centímetros cúbicos de gás. Quantos litros faltam para enchê-lo? Turma, como eu falei em outras atividades que envolvem, né, a capacidade, o volume, a ideia é sempre a mesma. Você vai ter que converter uma das grandezas para que você possa comparar. Porque, repara, litros e centímetros cúbicos, elas têm uma equivalência. E sem que você converta, não tem como você fazer essa comparação. Já nesse caso, tem um indício aqui de quantos litros. Já que é quantos litros, nós podemos, né, nós vamos utilizar essa unidade para converter. 10 litros é um extintor normal. Imagine o seguinte, turma, que você tem aqui um cubo de 1 decímetro por 1 decímetro por 1 decímetro. Quando eu multiplicar, né, as três dimensões, comprimento, largura e altura, esse cubo vai resultar em 1 decímetro cúbico. Esse cúbico que a gente costuma falar, que é da potência, né, do expoente 3, é exatamente devido a essa propriedade geométrica, de ela representar o volume. Por isso que normalmente a gente fala 1 elevado ao cubo, é 1 elevado à terceira potência, beleza? Esse cubo de 1 decímetro cúbico, ele equivale a 1 litro. Então, essa comparação com essas duas, né, unidades de medidas é muito útil até para o nosso dia a dia, porque é a capacidade que envolve, né, aquele espaço e a quantidade, digamos assim, de líquido que ocuparia aquele espaço. Essa é a ideia. A partir desse raciocínio, nós podemos converter, né, o decímetro por centímetro. Por que nós precisamos fazer isso? Porque aqui ele está falando de centímetros cúbicos. Então, se 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, vamos pensar se nós convertêssemos esse decímetro para centímetros. Qual seria a equivalência? Então, pensando aqui, 1 decímetro eu multiplico por 10 e encontro 10 centímetros, beleza? Eu vou substituir cada uma dessas dimensões por 10 centímetros, já que 1 decímetro corresponde a 10 centímetros. 10 centímetros aqui, 10 centímetros na largura e 10 centímetros na altura. 10 vezes 10, turma, 100. 100 vezes 10, 1.000. Então, nós vamos ter 1.000 centímetros cúbicos. 1.000 centímetros cúbicos vão corresponder a 1 litro. Agora eu tenho uma informação importante. Por quê? Se eu tenho 5.600 centímetros cúbicos, né, a capacidade da capacidade não, a quantidade, né, que está preenchida pelo gás, nós podemos imaginar que 5.600 dividido por 1.000 vai nos retornar a quantidade em litros, beleza? Olha só, 5.600 dividido por 1.000, 5 vezes 1.000 é 5.000, e aqui eu faço a subtração do resto, 5.600 menos 5.600. Começamos a trabalhar com casas decimais, após a vírgula aqui tem um zero, aqui tem um zero, e aqui também teríamos a vírgula, 6 vezes 1.000, 6.000, uma divisão finita, né? Não exata, mas finita. 5,6 litros, pessoal. Essa é a quantidade que tem de gás naquele extintor que não estava cheio. Olha só, agora fica fácil comparar, porque nesse extintor que falta um pouquinho para encher, nós temos 5,6 litros e ele cheio equivale a 10 litros. A pergunta é, como, né, quantos litros faltam para enchê-lo? Aí fica tranquilo, porque nós vamos fazer 10 litros dele cheio menos 5,6. Aqui nós tínhamos zero, eu preciso, né, pegar aqui, digamos, teoricamente falando, emprestado na ordem do lado, para que tenha 10 décimos menos 6 é 4. Dos 10 que estava aqui, fica 9, porque a gente transformou 1 em décimos.
10 menos 6 é 4, 9 menos 5 é 4. Eu tenho 4,4 litros, turma. Isso significa que faltam 4,4 litros para encher o extintor. E se eu somar 4,4 litros com 5,6 litros, vocês verão que de fato representa aí os nossos 10 litros. Beleza? Turma, na atividade 3, uma atividade adaptada, e ela fala o seguinte: um laboratório dispõe somente de frascos com volume de 175 mil milímetros cúbicos e nos pergunta quantos frascos serão necessários para acomodar 4.200 decilitros de certa substância. Aqui é a mesma ideia das outras atividades que envolvem a capacidade, né, o volume de determinados frascos e objetos. Como nós estamos falando de um frasco, vale, né, a experiência tanto do seu dia a dia, quanto de alguns comentários e contextos que estão próximos de vocês. Frasco, geralmente, a gente usa para falar de perfume ou de outras coisas e provavelmente, quase sempre, eles são pequenos. Então, se é algo pequeno, não dá para você converter. Aliás, dá para você converter em litros, dá para você trabalhar com grandezas maiores, porém, né, com múltiplos de litros também maiores, porém, nesse caso seria bom trabalharmos com submúltiplo, porque essa é a ideia dos submúltiplos, representar quantidades menores que tenham como origem aí a unidade de medida do litro. Imaginando que o nosso frasco teria 175 mil milímetros cúbicos e que nós teríamos, né, uma quantidade aqui de substância de 4.200 decilitros, eu vou tentar converter esse nosso frasco para mililitros, para ml. Quantos ml tem o nosso frasco? Imaginando que 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar esse centímetro cúbico em milímetro cúbico para nós fazermos uma equivalência. Repara, é 1 centímetro cúbico, turma, porque aqui é 1 centímetro, a largura é 1 centímetro e o comprimento é 1 centímetro. Quando eu multiplico isso, dá 1 centímetro cúbico, 1 centímetro elevado à terceira potência. Se nós considerarmos que 1 centímetro, quando eu vou converter para milímetros, ele equivale a 10 milímetros, porque olha a conversão que nós sempre fazemos, sistema de numeração, sistema de medida, né, decimal, sistema métrico decimal, nós multiplicamos por 10. Agora eu vou pegar cada 1 centímetro e substituir por 10 milímetros. E aí fazer o cálculo novamente. 10 vezes 10, 100, vezes 10, 1000. Então, temos 1000 milímetros cúbicos. Isso faz, turma, com que nós possamos afirmar que a cada 1000 milímetros cúbicos nós teremos 1 ml. Por isso que eu vou dividir 175 mil por 1000 milímetros cúbicos e aí descobriremos quantos ml. Aqui de cara, a gente já viu que é 175, mas até porque você poderia chegar aqui e simplificar. Mas vamos contemplar todos os níveis de raciocínio, seja aquele aluno que já compreendeu ou aquele aluno que ainda quer passar por essa etapa e vamos fazer a divisão. 1000, eu vou levar em consideração 1750, o múltiplo de 1000 mais próximo de 1750 é o próprio 1000, então 1 vezes 1000 é 1000, o resto é 7.750, e aí começamos a trabalhar com esse zero, que está nas dezenas. 7.000 dividido por 1000 é 7, porque 7 vezes 1000 é 7.000. Temos o resto de 500, 500 com o zero que estava ali nas unidades forma 5.000, e aí finaliza 5 vezes 1000, 5.000. 5.000 menos 5.000, zero. Chegamos a 175 mililitros, ou seja, 175 ml. Primeira parte concluída, descobrimos a medida no frasco. Agora, passando para a substância, nós vamos converter de decilitros para mililitros. Repara, a mesma coisa, sistema métrico decimal, 4.200
Quando eu for converter para centilitros, multiplico por 10, vai ser 42.000 centilitros. Multipliquei por 10 novamente porque eu quero mililitros. Então, temos 420.000 mililitros. E aí, temos duas unidades, né, na mesma medida. Temos 4.200, 420.000, né, ml, desculpa, 4.200 não, porque eu olhei aqui em cima, 420.000 ml dividido por 175 ml, tá, turma? Olha só, fazendo a divisão pelo método convencional com o algoritmo, temos que 420 dividido por 175 é igual a 2, porque o múltiplo de 175 mais próximo de 420 é o 350, que é 2 vezes 175. Lembrando que o objetivo de um problema desse é você contemplar o seu raciocínio de como você resolveria a situação e as conversões. Esse cálculo de divisão não é o foco. Se você chegar nessa etapa, tiver com a calculadora e calcular, não há problema algum. Você não pode usar a calculadora quando é uma atividade de aprender a calcular manualmente, então você não utiliza a calculadora. Se não é uma atividade que você tem como objetivo aprender a calcular manualmente, o uso de qualquer ferramenta que otimize, né, o seu tempo é super indicado, tá, pessoal? Não se crucifiquem por estar utilizando, apenas tentem utilizá-la da maneira correta. Dando sequência aqui, 420 menos 350 é igual a 70, o resto. E aí começamos a trabalhar com os zeros ali que tem depois do nosso 420. O primeiro referente a centenas e o 700 ele é um múltiplo de 175, porque 4 vezes 175 é 700. E aí já vemos que, né, o nosso resultado começa a tomar forma. Por quê? 700 menos 700 é zero. Com esse zero da dezena, nós temos 175 dividido por zero é zero. 0 vezes 175 é zero. E por final, esse zero nas unidades. 0 dividido por 175 é zero. E 0 vezes 175 é zero. Aqui então, turma, chegamos em 2.400. A nossa resposta, né, concluindo com todas essas informações que nós coletamos e calculamos, a nossa resposta é que serão necessários 2.400 frascos, né, de 175 ml, ou seja, de 175.000 milímetros cúbicos. Beleza? Espero ter ajudado e até a próxima. Turma, a próxima atividade ela é adaptada e nos pede para determinar a capacidade de um reservatório em forma de um paralelepípedo retângulo, cujas dimensões são 50 centímetros, 2 metros e 3 metros em litros. Ele quer a capacidade, né, desse reservatório em formato de um paralelepípedo retângulo, só que ele quer essa quantidade em litros. E aí, como nós temos aquela informação já de ser 50 centímetros, 3 metros e 2 metros, e que 1 decímetro, né, cúbico equivale a 1 litro, vamos converter tudo para decímetros. Eu pego 50 centímetros e vou converter para decímetros, basta eu dividir por 10, beleza? Dividir por 10 é o mesmo que a vírgula andar para a esquerda uma vez, 50 dividido por 10 é 5. Eu vou pegar também os 2 metros e transformar para decímetro. 2 para decímetro, ou seja, metros para decímetros, eu multiplico por 10, porque o nosso sistema métrico é decimal. Então, 2 vezes 10, 20 decímetros. E os 3 metros da mesma maneira, multiplico por 10 e transformo. Repara que aqui eu já até troquei 5 decímetros, 30 decímetros e 20 decímetros. Fica melhor porque agora, assim que você encontrar o volume, ele já vai estar meio que em litros. Repara, volume é igual ao comprimento vezes largura vezes altura. 20 vezes 30 vezes 5. 20, pessoal, vezes 30 vezes 5, faça o seguinte. Temos 2 zeros, é o mesmo que 2 vezes 10 e 3 vezes 10. 10 vezes 10 é 100. Então, o resultado que desce aqui, você multiplicaria por 100. 2 vezes 3 é 6 e 6 vezes 5
é 30, e 30 vezes 100 é 3.000 decímetros cúbicos. Como 1 decímetro é igual a 1 litro, lembre-se, 1 decímetro por 1 decímetro por 1 decímetro vai representar um volume que tem a capacidade de comportar 1 litro de um determinado líquido. Dessa maneira, podemos afirmar que 3.000 litros é a capacidade desse reservatório, que tem um formato de ser um paralelepípedo retângulo. Beleza? Um abraço e até a próxima. Turma, na atividade 5, nos diz o seguinte: um porta-lápis de madeira foi construído no formato cúbico, seguindo o modelo ilustrado a seguir, que é esse modelo aqui embaixo. Turma, o cubo de dentro é vazio e a aresta do cubo maior mede 12 centímetros e a do cubo menor, que é interno, mede 8 centímetros. Determine o volume de madeira utilizado na confecção desse objeto em centímetros cúbicos. Pessoal, eu tentei criar uma outra imagem para que vocês entendam o seguinte. O cubo não vai estar exatamente no meio do outro cubo, senão ele ocuparia mais espaço. A ideia é que esse cubo esteja aqui meio que no alto, na superfície, e ele vá até mais ou menos 8 centímetros para baixo desses 12 centímetros e forme como se fosse uma caixinha, onde esse espaço apenas é vazio e todo o espaço ao entorno é ocupado de madeira, beleza? Partindo dessa ideia, aqui teria 8 centímetros, 8 e 8, que são comprimento, largura e altura do cubo verde. Da mesma maneira, o cubo externo, 12, 12 e 12. A partir daí, lembrando também que o volume de um cubo é calculado com o lado elevado à terceira potência, vamos pensar separadamente. O cubo externo, que tem um volume, comprimento, largura e altura, ou só os lados, é bom ressaltar que no cubo ambas as arestas têm a mesma medida, por isso que não importa aqui o comprimento, largura e altura, mas sim apenas elevar o valor da sua aresta ao cubo, ou à terceira potência. Temos que o volume é 12 vezes 12 vezes 12. Lembrando, turma, 12 vezes 12, 144. 144 vezes 12, 1728. Da mesma maneira que eu falei em outras atividades, nessa atividade específica, o foco não seria trabalharmos como se calcula esses valores. Por isso que eu utilizei desse método mais rápido. Se fosse esse o foco, poderíamos sim fazer passo a passo. Em outras atividades eu até faço, mas aqui a ideia é que nós pensemos em uma estratégia para descobrir qual o volume de madeira. Então eu pego o volume todo como se fosse uma madeira sem buraco nenhum e calculo o volume desse cubo, que seria de 1728 centímetros cúbicos. E depois eu calculo o volume do cubo interno, que seria o 8 vezes 8 vezes 8, porque ambas as medidas são 8, tanto dessa aresta de cima, tanto da altura quanto da largura. Não importa aqui porque é um cubo. 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8, 512. Turma, qual a estratégia que nós podemos utilizar? Você tem o cubo, imagina que a madeira está toda completa, esse cubo de madeira, e você retira esse volume, porque ele ocupa um volume aqui dentro e essa parte desse volume está vazio, repara. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou subtrair 1728 por 512. 1728 menos 512, 8 menos 2, 6, 2 menos 1, 1, 7 menos 2, 2, 7 menos 5, 2, desculpa, e 1 menos 0, 1. Eu vou ter 1.216. Esse 1.216 centímetros cúbicos seria o volume de madeira utilizado